voltar a um estudo que temos feito já, vamos dizer assim, há alguns meses. Não estou a repetir nada, não se preocupem com isso, mas sim vou retomar um tema que começámos a tratar no mês de missões. Mais ou menos no segundo domingo desse mês, o mês de março, o mês de missões, nós falámos sobre a importância de sermos uma igreja multiplicadora. Em outras palavras, uma igreja que planta igrejas. Plantação de igrejas. Bem, esta ideia de ser uma igreja multiplicadora ou plantação de igrejas é algo que faz parte da visão da nossa igreja. É a forma como a igreja, há alguns anos atrás, determinou como deveria andar, não é assim? Quero relembrar então aos membros da igreja, àqueles que nos, vamos dizer assim, visitam pela primeira vez, ou segunda ou terceira, quero que sejam conhecedores de qual é a visão da nossa igreja. Esta é a visão, e podem também observar na tela. Glorificar a Deus, alcançando pessoas para Jesus, tornando-as em discípulos autênticos, envolvidos com a multiplicação de igrejas multiplicadoras. Tá bem? Esta é a visão, é a forma como nós entendemos que a nossa igreja deve caminhar para que ela possa chegar a este grande alvo. Queremos pregar o Evangelho, queremos que o Senhor, na sua graça, salve pessoas. Queremos depois, por meio do ensino, do discipulado, que elas se tornem verdadeiros discípulos do Senhor, confirmem que realmente receberam a fé. E não somente isso, queremos que elas se envolvam com a igreja local e com a multiplicação de discípulos. Isso significa plantar novas igrejas. Agora, esta ideia, desta visão, não surgiu porque um dia os líderes desta igreja, alguns anos atrás, disseram: esta é uma boa ideia por onde a nossa igreja deve seguir. Não. Realmente o que aconteceu foi sentámos, abrimos as Escrituras e observamos no texto bíblico aquilo que a igreja deve ser e o que ela deve fazer. E chegámos então a esta conclusão, e o melhor livro, um dos melhores livros que nós encontramos para ajudar a igreja é o livro de Atos. E foi assim que nós começámos, mais ou menos há 3 meses atrás, nesse segundo domingo de março, depois no segundo domingo de abril, e hoje aqui estamos no segundo domingo de julho, para falarmos sobre esta importância, plantar igrejas. Bem, quando chegámos ao livro de Atos, observamos assim 2 propósitos, mas colocámos um título. Este seria o título ou a proposta que colocámos diante da igreja, que Lucas coloca diante de nós. As descrições divinas para o crescimento e plantação de igrejas. Quando lemos o livro, percebemos isto. Ele está a descrever-nos o crescimento da igreja e está a descrever-nos também a plantação de novas igrejas. Então estes são os 2 grandes propósitos do livro. Eu sei que é discutível, muitos pastores e teólogos chegam a outras conclusões, mas eu creio que no geral todos estaríamos de acordo. Estes são os 2 grandes propósitos deste livro. É um manual de crescimento de uma igreja e é um manual de missões e plantação de igrejas. Bem, começamos então na altura a observar este primeiro propósito, este primeiro ponto. As descrições do crescimento da igreja. Descrições do crescimento da igreja. Uma das coisas que observamos ao longo do livro de Atos, são 28 capítulos, e não se preocupem, não vou pregar todos os capítulos nesta manhã, mas por isso estamos a tomar vários domingos para isso, é que nós vemos claramente que a igreja cresceu, e cresceu de uma forma incrível, nós podíamos até dizer sobrenatural. Notem algumas coisas que mencionámos na altura. Em primeiro lugar, há um crescimento neste livro, ou na igreja, que é geográfico, um crescimento geográfico. Aliás, o versículo-chave ajuda-nos a entender isso. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E ser-me-ás testemunhas, tanto onde? Em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Este versículo, na verdade, é o esboço do livro. Quando nós lemos o livro, nós percebemos do capítulo 1 até o capítulo 7 a pregação em Jerusalém e também Judeia. Quando avançamos, capítulo 8 até o capítulo 12, temos a pregação do Evangelho em Samaria e nas regiões vizinhas. Mas não somente isso, quando observamos mais ainda até o final da história, do capítulo 3 até o capítulo 28, nós vemos a pregação do Evangelho até aos confins da terra. Então nós vemos claramente o texto, este versículo, a cumprir-se ao longo da história e vemos então um crescimento geográfico. Bem, nós podíamos resumir assim. Nós vemos missões locais, missões regionais
e missões internacionais. Bem, o que é que isto significa para a nossa igreja? Que a nossa igreja tem que chegar a um ponto tal em que nós fazemos missões aonde nós estamos, missões regionais, chegamos a outros lugares no nosso país, mas também missões fora do nosso país, em outros países, para a glória do nosso bom Deus. Não somente um crescimento geográfico, mas também vemos um crescimento numérico. Eu sei que às vezes, para os batistas mais tradicionais, números fazem assim uma certa comichão, mas Lucas não tem esse problema. Ele coloca no livro que há um crescimento numérico na igreja local. Notem alguns textos que eu vou só mencionar, também não temos o tempo de abrir. No capítulo 6, versículo 7, crescimento na igreja de Jerusalém. No capítulo 9, versículo 31, a expansão do evangelho entre os samaritanos e também africanos, o nosso Pai. Não somente isso, mas também nós vemos a conversão de Paulo, dos habitantes de Lida, de muitos habitantes em Jope e de toda a casa de Cornélio. A primeira família gentia, salva pelo evangelho de Cristo. Mas não somente isso, capítulo 12, nós vemos o surgimento da igreja na Ásia Menor, com Antioquia. Nós também vemos, no capítulo 16, em Filipos, nós vemos também a expansão da igreja pela Europa e pela Ásia, a pregação do evangelho em Roma. E nós sabemos, pelo livro de Romanos, que Paulo tinha a ambição de chegar até Espanha. Ele devia ter dito Portugal, mas saiu Espanha. Então nós vemos claramente este crescimento numérico na igreja local. Crescimento geográfico, crescimento numérico, mas não somente isso, crescimento também espiritual. Isto é interessante. Nos nossos dias, nós temos muitas igrejas por aí que têm muita gente, muitas pessoas. Nós vamos lá, tem 500, 1000 pessoas, e nós até podemos achar que alguma coisa divina está a acontecer ali. Mas esse não é o termómetro, não é a medida. Porquê? Porque nós percebemos que no primeiro século havia um crescimento numérico, mas também havia um crescimento espiritual. Não era só pessoas que iam a lugares porque algo ali lhes atraía, mas elas estavam verdadeiramente mais fiéis a Cristo, mais santas, mais piedosas, amavam mais as Escrituras, partilhavam mais do Evangelho. Havia uma vida nova nestas pessoas, claramente. Um crescimento espiritual na igreja. Nós podemos resumir assim a olhar somente até os 9 primeiros capítulos do livro de Atos. Nós vemos unidade cristã, nós vemos paz na igreja. E atenção, não está a falar de uma paz com o mundo, porque eles estavam em perseguição, ou baixo de perseguição. Estavam em dificuldades. Mas ainda assim o texto nos diz que o Espírito Santo dava paz à igreja, paz no coração, mesmo apesar das circunstâncias. Não somente isso, a igreja estava a edificar-se, andava no temor do Senhor, e isto eram marcas claras do crescimento espiritual da igreja. Então, um crescimento geográfico, um crescimento numérico, um crescimento espiritual, mas não somente isso, um crescimento verdadeiro. Crescimento verdadeiro. Notem o texto na tela. Atos 2, versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes quem? O pastor Pedro. Não, João. O pastor carismático daquele tempo. Não, quem? Os senhores. Dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem trazia as pessoas à igreja, quem salvava as pessoas, era o próprio Deus. Não era o pragmatismo, não era o que estava na moda para atrair as pessoas à igreja. Não era nada disso. Era o próprio Deus a agir no coração das pessoas para que elas viessem adorá-lo na sua casa, entre o seu povo. Não somente um crescimento geográfico, numérico, espiritual, verdadeiro, mas também um crescimento rápido. Isto é incrível. Desde que o Senhor Jesus ressuscitou, 40 dias andou com os discípulos e ascendeu aos céus, até à morte do apóstolo Paulo passaram mais ou menos 30 anos. Em 30 anos, em Atos 1 nós lemos 120 pessoas, a igreja passou a dezenas de milhares de pessoas, em somente 30 anos. Um crescimento rápido, sobrenatural, sem dúvidas. Bem, quando nós vemos tudo isto, certamente a pergunta que surge no teu coração e no meu é possível nós vermos isto hoje em dia? É possível acontecer tal coisa nos nossos dias? É possível uma igreja, o reino do Senhor crescer de tal forma na nossa nação? Bem, Lucas ajuda-nos a entender pelo resto do livro
que tal coisa sim é possível. Há somente algumas coisas que a igreja precisa de prestar atenção para que ela, talvez, na soberana graça do Senhor, veja isso acontecer nos nossos dias. Por isso nós chegamos ao nosso segundo ponto, não hoje, mas na altura, está bem? Que são as descrições para a plantação de igrejas. Lucas nos diz que isto se resume à plantação de igrejas. Há algo que estava a acontecer com que fazia que o reino se expandisse, que o evangelho chegasse a mais pessoas. Alguns olham para o livro de Atos e dizem que o livro de Atos não é apenas uma história de um dado período da vida da igreja, é um manual para os cristãos. Exemplifica a administração e a eficácia de uma igreja edificada sob os princípios que o Espírito Santo ministra. Ernest Reisinger, ao analisar o livro de Atos, ele diz: é um manual divino para o evangelismo, que registra mensagens e métodos apostólicos que a igreja precisa de usar hoje. Se queremos ver este mesmo crescimento nos nossos dias, há coisas que precisamos de ter que a igreja primitiva tinha ou fazia, que eram essenciais para esse crescimento. Bem, quais eram essas coisas? Em primeiro lugar, a obra missionária era uma prioridade ou é a prioridade da igreja. A obra missionária era a prioridade da igreja. Na altura nós vimos isto. Alguém, ou neste caso Oswald Smith, ao analisar o livro de Atos, ele diz: a obra mais importante da igreja de Jesus Cristo é a evangelização dos povos, línguas e nações. Era a tarefa primordial, intransferível da igreja, proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Não somente isso. David Livingstone, não temos na tela, mas ele disse que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Alexandre Duff, também ao analisar o livro, ele disse: a igreja que deixa de ser evangelística em breve deixará de ser o quê? Evangélica. Deixa-me baixar um pouco mais isto. Tu que dizes que és evangélico, mas não partilhas o evangelho, então talvez devas pensar que deves deixar de ser evangélico. Porque o evangélico prega, anuncia o evangelho. Então a igreja tinha esta prioridade, ela pregava, ensinava o nome do Senhor Jesus, ela batizava pessoas no nome do Senhor Jesus, ela sofria por causa do nome do Senhor Jesus para pregar o evangelho. Era uma prioridade, sem dúvidas, para a igreja. Em segundo lugar, nós vimos na altura que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. O Espírito Santo é o executivo da obra missionária. Uma pessoa anónima, disse: só existem missões de acordo com Deus e com a Bíblia se o Espírito Santo estiver no comando. O Espírito é indispensável à obra missionária. E nós observamos isso quando lemos o livro de Atos. Aliás, alguns estudiosos debatem mesmo se o livro devia ter o título que muitas vezes aparece nas nossas Bíblias. Nas nossas Bíblias o título é Atos dos Apóstolos. E eles debatem, eles dizem que o livro realmente devia se chamar Atos do Espírito Santo. Porque é a ação do Espírito Santo, o Consolador, aquele que veio depois do Senhor Jesus ascender para fazer a obra de Deus por meio dos homens. Então nós podemos dizer que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer a obra missionária, a obra de Deus. John Stott, quando analisava o livro, ele dizia o seguinte: assim como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito é morta. Isto é importante entender. Sem o Espírito, eu e tu não podemos fazer a obra de Deus. Bem, porquê que o Espírito Santo é assim tão crucial, Mário? Porquê que é assim tão importante? Bem, o versículo-chave nos diz isso. E recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. Bem, quando analisamos rapidamente o livro, nós chegamos a estas conclusões. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é quem produz a conversão dos incrédulos. É o Espírito que salva os perdidos. Isto é importante entender. Nenhuma pessoa é salva por causa da sua esperteza. Nenhuma pessoa é salva porque chegou a Deus por algum mérito seu. Nenhuma pessoa é salva, nenhuma pessoa chega à nova criação, ao novo nascimento, porque teve a habilidade por si mesmo de chegar lá. Não. Foi o Espírito Santo que convenceu o perdido do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que abriu os olhos para ver as glórias de Cristo. Foi o Espírito Santo que iluminou o coração que estava em trevas.
Foi o Espírito Santo que fez o homem perdido nascer de novo, passar da morte para a vida. É o Espírito Santo que realiza tal obra. Se estás aqui esta manhã porque achas que Deus ou tu chegaste aqui por ti mesmo, estás errado e precisas de pedir ao Espírito Santo que te convença e te leve ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Só o Espírito pode fazer um homem nascer de novo, regenerar um homem. E tu precisas dele. Por isso, clama ao Senhor que faça com que o Espírito Santo penetre o teu coração e faça nascer de novo. E foi assim que a igreja começou, com o Espírito Santo a regenerar pessoas. Não somente isso, mas também o Espírito Santo dirigiu o trabalho missionário em todas as áreas, em todas as necessidades. Ele esteve ali para dirigir o povo de Deus. Nós vemos isso em vários momentos da história de Atos. Ele, no momento, arrebata Filipe e leva Filipe para uma estrada de Gaza para que se encontre com um etíope para pregar-lhe o Evangelho. É ele que muitas vezes dirige a igreja, dirige o apóstolo Paulo para que vá para determinado lugar para fazer a obra de Deus. É até mesmo ele, quando Pedro estava em oração no telhado da sua casa ou na casa de Simão Curtidores, que o Espírito Santo vem e diz: vêm pessoas, estão na porta, vai com eles até à casa de Cornélio, porque fui eu que os trouxe. Então o Espírito Santo está a conduzir os homens de Deus para fazer a obra de Deus. Não somente isso, nós observamos no livro que o Espírito Santo separa e indica pessoas que ele quer usar na obra missionária. Nós nos lembramos de Atos capítulo 13. Os homens estavam a servir, estavam a orar e a jejuar e o Espírito Santo falou e disse: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho encomendado. Não somente isso, mas o Espírito Santo também impediu aos missionários para que fossem para determinados lugares. Nós nos lembramos que Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para a Ásia e de noite, numa visão, ele viu um jovem da Macedónia que dizia: passa por nós, ajuda-nos. E assim ele entendeu que era do Espírito ir para a Macedónia e pregar o Evangelho naquele lugar. O Espírito Santo fortalecia a igreja para que os irmãos continuassem a pregação. Vemos isso em capítulo 4, versículo 31. Não somente isso, também vemos que era o Espírito Santo que constituía a liderança da igreja. Paulo diz isso aos pastores de Éfeso, em Atos capítulo 20. Foi o Espírito Santo quem vos constituiu pastores da igreja. Não há nada mais confortante de saber que foi o Espírito quem nos colocou aqui e não foi homem algum que nos colocou aqui. Não somente isso, o Espírito Santo orientou a igreja a tomar decisões conciliares, capítulo 15, quando a igreja debatia se devia circuncidar ou não os gentios, para serem salvos. E o Espírito Santo então guiou-os a dizer: não, a única forma de ser salvo é somente Cristo. Não podemos acrescentar nada, não podemos diminuir nada, só Cristo. A única coisa que a igreja cristã tem para oferecer ao mundo perdido é só Cristo. Não temos mais nada para dar. Não temos prata, não temos ouro. Só temos Cristo e isso é suficiente, sim ou não? Mas não somente isso. O Espírito Santo foi quem abriu a igreja para pessoas de todas as nações. Notem a nossa igreja. Todas as cores. Todas as etnias que podemos ter estão aqui, graças ao Espírito Santo de Deus. Então a nossa missão como igreja hoje é a mesma da igreja primitiva. O Espírito é o mesmo e precisamos de depender dele para fazer a obra missionária. Também na altura vimos um ponto importante. E creio que este é um dos pontos que sempre mais marcamos na nossa igreja. A oração é a chave para a obra missionária. A oração é a chave para a obra missionária. Notem o que disse Bound no seu pequeno livro sobre a oração. Ele disse o seguinte: o que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, tecnologias e tal, nem de novas organizações ou mais e novos métodos, mas de mais homens a quem o Espírito Santo possa usar. Homens de oração. Homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio dos homens. Não vem sobre maquinarias, mas sobre homens. Não unge planos, mas homens. Homens de quê? Oração. Nós não podemos pensar em plantar igrejas ou revitalizar igrejas sem oração. Tudo começa, continua e termina com
Oração. Quando oramos, e nós percebemos isso no livro de Atos, Deus trabalha. Deus faz algo incrível. Deus faz proezas. Infelizmente, as igrejas hoje dependem tanto dos recursos para fazer a obra de Deus, mas a igreja do primeiro século, ela não tinha nada disto, ela não tinha dinheiro, ela não tinha património, ela não tinha literatura impressa, não tinha meios de comunicação, rádio, televisão, internet, não tinha liberdade de culto, não tinha ninguém na política para os ajudar. Mas ela tinha o quê? Oração. E por meio da oração, ela fez em 30 anos algo incrível. Quando a igreja ora, o Jesus glorificado responde derramando bênçãos sem medida. E deixa-me mostrar-te como a oração no livro de Atos foi chave, fundamental. Em primeiro lugar, a oração orientava a igreja a tomar decisões importantes. Vemos isso em Atos capítulo 1, na escolha do novo apóstolo. A oração era um meio de integrar novos convertidos e promover a comunhão da igreja. A nossa igreja fez na semana passada, e peço perdão aos que vieram aqui à porta e não estávamos aqui, mas fez na semana passada um acampamento. E nós gostamos do acampamento, ele promove a comunhão entre nós. Mas para a igreja primitiva isso não era necessário. Os cultos de oração eram necessários para cultivar a comunhão entre os irmãos, para se conhecerem melhor, para partilhar as necessidades uns com os outros. Vemos isso em capítulo 2, versículo 42. Não somente isso, a oração era prática e imprescindível para os líderes da igreja. Vemos isso no capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 4, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10. Em outras palavras, para os líderes da igreja, os líderes da igreja de Miratejo, vir ao culto de oração não é negociável. Não é uma opção. Não é se dá. Eu tenho que estar aqui. Eu devo estar aqui. Porque os líderes da igreja primitiva estavam sempre nos cultos de oração. Não somente isso, a oração associada ao ministério da palavra promovia a saúde da igreja. Vocês lembram-se quando os apóstolos disseram à igreja, nós não podemos continuar assim, ter que pregar a palavra, servir às mesas, temos que escolher homens para fazer esta parte de servir às mesas, para que nós possamos estar consagrados à palavra e a quê? À oração. E por causa disso, a igreja estava com saúde. Estava saudável. Não somente isso, a oração era um meio para enfrentar a perseguição. Vemos isso no capítulo 12, um dos capítulos mais extraordinários do livro de Atos. Quando Pedro é preso, quando Tiago é decapitado. A história nos diz no versículo 5 que a igreja estava a orar de forma incessante. Bem, Deus fez algo incrível. Soltou Pedro de uma prisão que para um homem era impossível sair. E ele saiu e foi liberto. E naquele mesmo momento houve justiça para os que o guardavam, justiça também para Herodes. E diz o final da história, a palavra de Deus prevalecia, corria. Incrível o que a oração pode fazer. A oração era o meio de obter direção missionária, capítulo 13. A oração foi o meio de iniciar a plantação de novas igrejas. Este é talvez um dos capítulos chaves sobre isto. Mencionei da última vez, Paulo e Silas iam para um lugar chamado lugar de oração. E ali encontraram umas mulheres, e uma delas, Lídia, que foi salva pela pregação do Evangelho nessa ocasião. Ela e a sua casa. Indo outra vez para o lugar de oração, eles tinham uma jovem possessa de um espírito adivinhador que vinha atrás, dizendo coisas acerca de Jesus Cristo. E Paulo expulsa este demónio, salva esta menina e é preso por causa disso. Mas isto acontece quando vai a caminho da oração. Mas não somente isso. Estando na prisão, à meia-noite, cantava louvores e orava a Deus. E por causa disso, Deus trouxe um terremoto na prisão, mas não somente na prisão, no coração do carcereiro e de toda a sua casa, porque se converteram nesse dia. O que pode fazer a oração? Então a oração é chave para a obra missionária. Uma igreja que não ora, que não é forte ou poderosa na oração, não pode esperar que Deus fará grandes coisas por nosso meio. Por isso, irmãos, eu não tenho outra aplicação para vocês, assim como mencionei da última vez, senão que estejam aqui quartas-feiras para que nós possamos orar juntos e ver de Deus aquilo que a igreja primitiva viu. Queremos crescimento? Temos que dobrar os joelhos e rogar a Deus por isso. Mas vamos entrar no ponto que eu queria tratar hoje. Isto foi só a introdução.
Este é o ponto e realmente vamos investir um tempo nisto, porque isto é importante para a nossa igreja. Nós temos visto o Senhor agir na nossa igreja, tocando o coração de alguns homens para o servirem, para estarem no ministério. Por isso este ponto vai ser importante para todos nós. Então este é o ponto. O homem é um método de Deus para a obra missionária. O homem é um método de Deus para a obra missionária. John Wesley, um pequeno homem que cavalgou toda a Inglaterra para pregar o Evangelho, e como se isso não bastasse, ainda foi até os Estados Unidos para fazê-lo. Ele disse o seguinte: dê-me uma centena de pregadores que nada temem, a não ser o pecado. Nada desejam a não ser Deus, e não me importa se são clérigos ou leigos, somente tais homens abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino dos céus na terra. Esta era a convicção de John Wesley. Se houver tais homens, nós faremos estragos neste mundo que pertence ao diabo. Esta é a evidência que encontramos no livro. O homem é um instrumento de Deus para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo, e nós percebemos isso claramente, veio para capacitar a igreja, os homens salvos pelo Senhor Jesus Cristo, para pregar o Evangelho a toda a criatura. O Espírito Santo veio, ele batizou, ele encheu os servos de Deus para que a pregação do Evangelho chegasse até aos confins da terra. Bem, o livro de Atos narra estas ações destes homens usados pelo Espírito Santo de Deus para que nós, hoje, até mesmo hoje, tenhamos o Evangelho. Nós até podíamos esboçar o livro entre dois grandes personagens. Do capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos o ministério de Pedro. Do capítulo 13 até o capítulo 28, nós temos o ministério de Paulo. Podemos esboçar o livro de forma simples nestes dois grandes personagens que Deus usou para a sua glória e para a expansão do Evangelho. Mas, calma, antes de começarmos a falar destas figuras, eu não quero aqui ninguém nesta sala se escape daquilo que o livro tem a dizer a todos nós. Em primeiro lugar, todo o crente, todo o membro de uma igreja local é um evangelista. É um trabalhador, é alguém que deve anunciar as boas novas do Senhor. Este seria o nosso primeiro subponto também desta secção. Tá bem? Todo o crente é um evangelista na seara do Senhor. Todos são chamados a estarem envolvidos. Não temos o tempo para ver todos estes textos que provam isso, mas deixem-me só ir até ao capítulo 11. Capítulo 11, versículo 19 e 20. Atos 11, 19 e 20. Diz assim o texto: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bem, o que é que está a acontecer aqui? Bem, já nos deram algum contexto. Estas pessoas que estão agora em Antioquia são pessoas que fugiram de Jerusalém e a razão pela qual fugiram foi porque se levantou uma perseguição depois da morte de quem? De Estevão. Saíram, tiveram que fugir. Agora, se eu e tu voltássemos atrás na história, iríamos perceber que os apóstolos, eles não fugiram. Eles ficaram em Jerusalém. Os pastores da igreja de Jerusalém não acompanharam as suas ovelhas, ficaram em Jerusalém. Estas saíram a fugir da perseguição que se levantou. E notem o que é que elas estão a fazer. Não se estão a esconder. Elas chegaram à terceira maior cidade do Império Romano e elas começaram a fazer o quê? A pregar o Evangelho. A pregar o Evangelho. Não são pastores, não são missionários, são membros normais de uma igreja local a partilhar o Evangelho. Nós podemos dizer literalmente, a igreja de Antioquia é a igreja que começou pelo esforço de irmãos de uma igreja local. Não começou pelo esforço de missionários, de plantadores de igrejas, mas de pessoas que partilharam o Evangelho a outros e a mão de Deus foi sobre eles. Obrigado. E houve então o nascimento de uma igreja local e sabemos, a igreja de Antioquia será muito importante para o resto desta história, porque nós até podemos esboçar o livro. Capítulo 1 até o capítulo 12, o ministério da igreja de Jerusalém. Capítulo 13 até o capítulo 28, o ministério da igreja de Antioquia.
que começou com o esforço de irmãos que com ousadia pregaram o Evangelho. Mas também é factual que Deus separa trabalhadores para tarefas especiais na igreja. Nós temos, este seria o nosso segundo ponto, nós temos no livro de Atos alguns nomes importantes, Pedro, Barnabé, Estevão, Filipe, Paulo, Timóteo e outros, Silas, que foram tão importantes para o Senhor, para o progresso do Evangelho, para o nascimento de mais igrejas ao longo das terras para onde eles viajaram. E é aqui que queremos então deter-nos um pouco, porque queremos que a igreja entenda qual deve ser a expectativa, a visão que a igreja precisa de ter para a escolha de homens para o ministério. Para que a igreja não se engane ou use os critérios errados quando ela tem que dizer: este é o homem que Deus quer para a sua obra. Este é o homem que deve estar aqui a ensinar, a ministrar a igreja. Ou este é o homem que nós temos que enviar para plantar uma igreja. Nós precisamos dos critérios bíblicos para chegar a tal decisão tão importante para a igreja. Porque estamos a levantar representantes, embaixadores do nosso Deus. Bem, mas vamos ler o capítulo 20. Também Atos capítulo 20. E vamos, neste texto, analisar então estes critérios na própria vida do apóstolo Paulo, do seu testemunho. E vamos ler a partir do versículo 17 também. Atos capítulo 20, versículo 17, diz assim então o texto: De Mileto mandou a Éfeso chamar quem? Os presbíteros da igreja. E nós não vamos ter o tempo de ler todo o texto, mas vamos lendo alguns versículos e colocando os pontos importantes que a igreja deve analisar. Em primeiro lugar, Paulo tinha a consciência da sua vocação pastoral, assim como do projeto de Deus para a sua vida. Notaram bem esta frase comprida? Paulo tinha consciência da sua vocação pastoral, assim como do projeto de Deus para a sua vida. Em outras palavras, para Paulo não havia nada mais importante do que o ministério. O seu coração, a sua paixão, a sua mente estava totalmente voltada para o ministério. Não era um homem dividido entre o ministério e uma carreira profissional, entre o ministério e alguma outra coisa da vida ou ambição da vida. Não. Era um homem focado totalmente no ministério. O seu coração era só para aquilo. Se perguntássemos a Paulo: Paulo, tu devias a fazer qualquer outra coisa além do ministério? Eu não vejo outra coisa senão o ministério. O meu coração está voltado só para o Senhor e a sua obra e a sua igreja e o seu reino. Bem, isso nós vemos claramente no versículo 24. Notem. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, eu estou disposto a dar a minha própria vida, que para mim não é preciosa, para o ministério, para esta carreira que o Senhor me entregou. Não há outra coisa para Ele. Por isso, como igreja, nós precisamos de olhar para homens que têm o mesmo coração, que não estão divididos, mas que querem somente estar no ministério, querem somente servir o Senhor. Estão somente voltados para isso. Não há outra coisa para eles senão servir o Senhor. Estar no ministério do Senhor. Em segundo lugar, Paulo exerceu o ministério de forma irrepreensível. Paulo exerceu o ministério de forma irrepreensível. Em outras palavras, ele tinha um caráter transparente. Notem o versículo 18 deste capítulo, capítulo 20, versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E notem no versículo 19, servindo ao Senhor com toda a quê? Humildade. Com toda a humildade. Quando nós estávamos a pregar 2 Coríntios, já lá vão alguns meses, no capítulo 1, já lá vão uns quantos anos, no versículo 12, o apóstolo Paulo disse algo interessante. Ele escreveu e disse aos irmãos em Corinto: Irmãos, esta é a minha glória, este é o meu orgulho, literalmente, o testemunho da minha consciência, que em santidade, em sinceridade, na graça de Deus, eu me conduzi entre vocês. Era um homem íntegro, transparente, de um caráter excelente, piedoso, em quem a igreja podia confiar.
Que a igreja sabia, este homem deve conduzir-nos. Este homem deve ser o nosso pastor. Então nós precisamos deste tipo de homens, com caráter íntegro, espiritual, cristão, para ser pastores ou missionários. Não somente isso, em terceiro lugar, o motivo do seu ministério foi servir ao Senhor. A motivação do seu ministério foi somente servir o Senhor. Paulo não tinha nenhuma ambição financeira com o ministério. Ele não esperava que o ministério fosse enriquecer. Ele não estava atrás das pessoas para que elas simplesmente enchessem os seus bolsos. O apóstolo Paulo não era um teólogo da prosperidade. Notem bem o seu testemunho neste texto. Versículo 33. De ninguém cobicei o quê? Prata, nem ouro, nem o quê? As maiores riquezas do primeiro século. Ele não ambicionou nada disso. Ele não andava atrás das pessoas por causa disso, mas sim por causa das suas almas, sim por causa da vida eterna, por causa do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Não havia outra ambição. Não somente isso, notem ainda o versículo 34 e 35. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em outras palavras, muitas vezes o apóstolo Paulo chegou a certas cidades onde ele não pediu nada a ninguém, simplesmente colocou-se a trabalhar e a pregar o Evangelho. Aliás, um dos maiores exemplos nós encontramos na carta de 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo escreve a esta igreja e diz a esta igreja: quando eu estava entre vocês sabem que nós trabalhávamos o dia inteiro e no final do dia nós íamos e pregávamos o Evangelho, ministrávamos a vocês. Terminávamos o dia com umas olheiras tremendas. Estávamos cansados, fatigados, mas, glória a Deus, que Ele construiu a sua igreja dessa forma. Não andava atrás dos irmãos por causa disso, mas sim porque queria a salvação destas almas e o nascimento de uma igreja local. Versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é o quê? Dar que quê? É por isso que um ministro, um pastor, tem que ser um dos maiores modelos da igreja de dar, de ser generoso. Ele tem que ser um padrão para a igreja do que significa dar, significa ser generoso. Para que os irmãos saibam como seguir e como dar, como ser generoso uns para com os outros. E para com os missionários. O apóstolo Paulo estabeleceu então um modelo nestas igrejas. Por isso, os filipenses eram um modelo de dar, porque viram um pastor que dava. Por isso a igreja de Salónica era um modelo em dar. Porquê? Porque viram o seu pastor dar. Porque a sua motivação era somente servir o Senhor. Não era outra coisa. Aliás, o pastor Augusto Nicodemos diz isto: se alguém quer ficar rico, é melhor deixar o ministério e ir trabalhar. Porque o ministério não é lugar para fazer dinheiro. Isso pertence à graça do Senhor, à sua soberania, não é algo que o ministro é chamado a buscar. Não somente isso. Em quarto lugar, o conteúdo do seu ministério foi anunciar e ensinar coisas proveitosas. Notem o versículo 20 deste mesmo capítulo. Diz assim o texto: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ensinou em todos os momentos que foi possível e ele fez, chamando isso coisa proveitosa. Bem, o que é isso? O que é que isso significa? Bem, o texto continua, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, essa coisa proveitosa era o Evangelho. Era o arrependimento. Era a pregação do Evangelho. Sem tirar, sem acrescentar, era somente esta verdade que era apresentada. Muitas vezes nós vemos por aí plantadores a trazer um Evangelho meio açucarado, meio fraquinho, que não chamam os homens ao arrependimento, que não chamam os homens a negarem-se a si mesmos, a tomar a sua cruz e a seguir o Mestre, aquele que se entregou por eles, a ser servos do Senhor, a se submeterem, a obedecerem ao Senhor. Este é o Evangelho que deve ser pregado.
para a salvação verdadeira de almas. Mas não somente isso. Notem ainda o versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não mais vereis o meu rosto. Não somente ele pregava o Evangelho, mas também ele ensinava ao povo de Deus sobre o reino de Deus. Vou já deixar este aviso à igreja de Miratejo. Quando o pastor Jairo, não sei quantos anos nisso, mas ele terminar Gênesis, assim, eu vou entrar em Mateus, não sei quantos anos também. Esperem o Senhor Jesus. Mas, quando chegarmos aí, eu vou dedicar um bom tempo, antes de entrarmos no livro, sobre o reino. Se nós estudássemos sobre o reino de Deus, isso iria ter grande impacto nos nossos corações. Talvez não teríamos tantos crentes materialistas nos nossos dias. Talvez não teríamos tantos crentes voltados para o que é terreno, mas mais a pensar nas coisas do alto, com a expectativa das coisas do alto, a viverem para o reino de Deus, a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Isto era o que o apóstolo Paulo pregava. Era o conteúdo do seu ministério. Mas, irmãos, ele não acabou ainda. Notem, versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de quê? De Deus. Este é um versículo para os pastores covardes. E desculpem o termo. Pastores que não querem ensinar tudo o que a Bíblia diz. Pastores que fogem aos temas. Que não querem pregar tudo aquilo que Deus tem dito. Que têm vergonha daquilo que Deus disse e fez. Paulo não tinha essa vergonha. Paulo não tinha esse receio. Ele falou todo o desígnio de Deus. E isso, nós vemos, trouxe grande crescimento. Pastores que se recusam a fazer isso nunca verão tal coisa. Mas nós estamos comprometidos em pregar todo o desígnio de Deus. E desculpem, se te gosta ou não gosta, não nos interessa. Só queremos ser fiéis ao Altíssimo, ao Senhor. Mais nada. Assim como o apóstolo Paulo. E estes são os homens que nós precisamos. Que nós devemos chamar, que nós devemos apontar. Dizer, sim, vem servir o Senhor, porque tu tens a coragem de dizer tudo o que o Senhor disse. Mas não somente isso. Em quinto lugar, o plantador de igreja não deve ser superficial. Paulo tinha uma profundidade bíblica. Paulo era dedicado ao ensino e à pregação da palavra. Notem o versículo 28 deste capítulo. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Palavras interessantes. Ele vira-se para os pastores e diz aos pastores, cuidem-se de vocês mesmos e cuidem do rebanho de Deus. E a pergunta que nós fazemos é, como? Como é que fazemos isso, Paulo? Bem, temos que ir atrás no texto. Notem o versículo 26. Portanto, eu vos protesto hoje, ou eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de quem? De Deus. Bem, em primeiro lugar, Paulo tinha que conhecer tudo aquilo que Deus tem dito. Significa que o homem que a igreja levantará tem que ser alguém que conhece a palavra de Deus. Não pode ser fraquinho na doutrina. Não pode ser alguém que não sabe abrir a Bíblia. Não pode ser alguém que não conhece profundamente o seu Deus. Precisamos de homens cheios da palavra, cheios da doutrina, para liderar o povo de Deus. Mas não somente isso. Paulo ensinou todo o desígnio. Significa pregação expositiva. Livro a livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Para que as pessoas saibam tudo aquilo que Deus tem dito. É isto que nós precisamos. Era um homem com conteúdo bíblico. Se um pastor estuda assim, se ele prega assim, ele crescerá e a sua igreja crescerá com ele. É isso que deve acontecer. E estes são os homens que nós precisamos. Para finalizar, o plantador de igrejas é alguém
que treina novos líderes. Paulo treinou novos líderes e Paulo delegou responsabilidades e tarefas a estes líderes. Notem outra vez versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar a quem? Os presbíteros. De onde? Da igreja, mas eram de onde? Que cidade? Éfeso. Lembras-te da história de Éfeso? Paulo esteve ali 3 anos. Como sempre fazia, chegou a esta cidade e entrou na sinagoga, começou a pregar o evangelho, mas a malta da sinagoga não gostou muito de Jesus como Messias. Então ele saiu da sinagoga, trouxe os discípulos com ele e ao lado da sinagoga, na escola de Tirano, ele começou a igreja e começou a formar homens para levar o evangelho. É interessante, sabem, Paulo nunca foi a Colossas. Paulo nunca foi a Pérgamo. Ele nunca foi a Laodiceia. Ele nunca foi a estas cidades que João menciona em Apocalipse capítulo 2 e 3. Como é que estas igrejas nasceram? Porque desde esta escola de Tirano, desde o seminário batista de Éfeso, estes homens saíram e pregaram o evangelho por toda esta região. E a igreja se expandiu porque ele se propôs a treinar homens para a pregação do evangelho. Aquilo que nós levantarmos aqui tem que ser um homem com essa mesma preocupação. Que olha para homens, que chama estes homens, vamos estudar as Escrituras, para que Deus use estes homens para a expansão do evangelho. É isto que deve acontecer. Estes são os homens que Deus usará para a expansão ou para a obra missionária. Estes são os homens que a igreja precisa de ver. Estes são os critérios bíblicos que Paulo nos deixa neste livro para sabermos como chegar à plantação de igrejas. Vamos orar por isto? Vamos pedir ao Senhor por isto? Vamos rogar por aqueles homens que a nossa igreja já conhece, já sabe, para que eles sejam deste tipo, para que nós possamos ver o Senhor usar as suas vidas, para que almas possam ser salvas e igrejas possam nascer. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã pela tua preciosa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua direção, por este precioso manual que nos ensina como é que a igreja cresceu e porquê que ela cresceu como ela cresceu. Senhor, ajuda-nos a ser como estas igrejas primitivas. Ajuda-nos a seguir estas pisadas. Ajuda-nos a seguir as pisadas dos teus apóstolos que seguiam o Senhor Jesus Cristo. Que a nossa igreja possa ser uma igreja forte na oração. Que quarta-feira, Senhor, tu possas trazer o teu povo para que juntos possamos clamar aos céus e tu, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia possas ouvir e possas responder, levantando homens, para que a nossa igreja possa crescer numericamente, espiritualmente, de forma saudável, rápido e, Senhor, não somente isso, para que também nós possamos ver missionários a ir e a começar novas igrejas noutros lugares. Senhor, precisamos de Ti. Sem Ti nós não podemos fazer esta obra, por isso nós nos rendemos esta manhã ao Teu Santo Espírito. Porque é Ele quem nos conduz, é Ele quem levantará os missionários, é Ele que salvará pessoas em outros lugares, começando aqui em Miratejo. Precisamos do Teu Santo Espírito, que possamos ser cheios dEle, para ser testemunhas fiéis do Teu Evangelho. E, Senhores, oramos para que na Tua graça, no Teu tempo, Tu possas começar outras igrejas por meio desta Tua preciosa igreja. Te agradecemos pela Tua mensagem, pela Tua voz nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, que Deus os abençoe e bom início de semana para todos.